Olá, tudo bem? Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de poder aprender da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Na aula passada, nós aprendemos sobre a primeira experiência que Paulo teve no seu chamado, aonde ele foi com Barnabé para pregar o Evangelho. Chegando lá, ele viu um homem feiticeiro que ajudava muito o governador Paulo Sérgio. E ele ali determinou que aquele homem fosse cego por algum tempo, porque ele estava atrapalhando ali Paulo estar pregando a palavra de Deus. E quando o governador viu aquele acontecido, ele ficou maravilhado e chamou Paulo para ouvir mais da palavra do Senhor. E ali ele se converteu. Um homem que era de uma autoridade romana, aprendeu da palavra de Deus. É maravilhoso isso. Aí, Paulo continuou com a sua viagem. E nessa viagem que ele teve com Barnabé, ele foi para Listra, ali mesmo em Antioquia. Ali, ele andando na cidade, ele viu um homem que era coxo de nascença, um homem que desde que nasceu não andava. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, chegou perto daquele homem, olhou nos olhos dele e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Olha que maravilhoso! Ele tinha fé para ser curado. Paulo, cheio da autoridade de Deus, chegou e falou assim para aquele homem: levanta-te, endireita o teu corpo sobre os teus pés e anda. E naquele momento, aquele homem, cheio de fé, sabe o que ele fez? Ele não andou. A primeira coisa que ele fez foi dar um salto. Ele deu um pulo. Ele não deu somente um pulo, ele deu um pulo de alegria, porque ele cria que tudo aquilo que Paulo falava era verdade. E ele, ao mesmo tempo que deu um salto, logo depois ele caminhou. Olha que maravilhoso! E as pessoas começaram a ver aquela cura e ficaram maravilhadas naquela cidade. E viram o poder de Deus ali naquele lugar. Paulo, ele não tinha medo de pregar a palavra do Senhor. E nesse momento nós vemos o quê? Nós vemos a fé que aquele homem tinha de ser curado. Não é somente a fé de Paulo saber que aquele homem ia ser curado, mas daquele homem que nunca andou, nunca teve aquela experiência de andar, de caminhar, crer que ele podia caminhar. Olha que maravilhoso! A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca gigante, aonde ele e sua família e cada par de animais que o Senhor tinha feito foram todos salvos naquela imensa inundação. Pela fé, Abraão, ele creu que as promessas de Deus iam se cumprir na vida dele. Porque quando ele olhou para o céu, ele viu que a descendência dele ia ser maior do que aquelas estrelas que estavam no céu. Isso é fé. É fé de você acreditar que o sobrenatural vai acontecer. E era isso que Paulo pregava. Paulo pregava a fé. Paulo pregava que o poder de Deus, que as palavras que o Senhor Jesus pregava eram verdade. E nós? Será que hoje as pessoas que olham para nós podem fazer a mesma coisa? Olhar nos nossos olhos e falar que nós temos fé? Porque Paulo, ele era sensível. Ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo de ver naquela pessoa
realmente aquela vontade de ser curado, aquela fé que se ele determinasse, as coisas iam acontecer, mas isso só acontecia pelo nome do Senhor Jesus. Sem o nome do Senhor Jesus, nada acontecia. É o nome de Jesus que tem poder de curar, de libertar, de fazer milagres e prodígios. Então é maravilhoso quando nós vemos as pessoas terem fé para isso. Então vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra, pela fé, Senhor Deus, que todos os dias nós temos ao ver, Senhor Deus, os milagres, Senhor Deus, as maravilhas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. E na aula que vem, nós vamos começar a aprender sobre a segunda viagem de Paulo. As coisas que aconteceram nessa segunda viagem, para onde ele foi, com quem ele foi, porque aqui Paulo estava com Barnabé, mas na sua segunda viagem, Paulo não estava mais com Barnabé. Barnabé foi para um lado com Marcos Paulo, que era seu parente, e Paulo foi para outro lado com uma outra pessoa, chamado Silas. E ali eles vão passar por várias experiências, aonde a palavra de Deus vai ser pregada, muitos vão crer, outros não vão crer, vão ficar revoltados com Paulo. Paulo vai sofrer afrontas, ele vai sofrer chicotes, ele vai sofrer apedrejamento, ele vai ser preso, mas tudo por amor à palavra de Deus. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia do poder das palavras do Senhor Jesus. Então, até a próxima aula.